Olá, querido estudante da Escola de Ensino Médio Coronel Murilo Serpa. Tudo bem? Inicialmente, antes de nós comentarmos os assuntos de biologia, eu quero trazer para você, nos inícios de nossas videoaulas, dicas de como você pode potencializar ainda mais a sua inteligência, os seus conhecimentos. A primeira delas é ter determinação. Com determinação, você irá seguir firme os seus objetivos. E que determinação é essa? Determinação que você teve agora, de clicar e assistir esse vídeo. Então, nas primeiras ou mais simples iniciativas, então já temos aí uma determinação. Então, na aula de hoje, nós vamos comentar um pouco sobre esses tecidos conjuntivos. Nesses tecidos conjuntivos, nós vamos compreender o tecido adiposo, que são as gorduras que nós temos no nosso organismo, o sangue, tecido conjuntivo fibroso, cartilaginoso, tecido ósseo, enfim, nós vamos compreender todos esses grupos de tecidos. Então, esses tecidos conjuntivos têm origem mesodérmica. Professor, tem alguma exceção? Tem. E aí eu vou trazer um bizu, uma dica, CPF. São tecidos que vão formar a pele da cabeça, do pescoço e também da face. Então nós temos aí as características por apresentarem diversos tipos de células imersas em grande quantidade de material extracelular. Que material é esse? Material substância amorfa, intersticial pode ser chamado também, que é uma rica substância proteica. E nós temos as funções desses tecidos conjuntivos, que é de preenchimento, de espaço entre os órgãos, de sustentação, de defesa e nutrição. Então, esses tipos de tecidos conjuntivos, nós temos, os principais deles são o tecido conjuntivo frouxo, o denso, adiposo, reticular ou hematocitopoético, o cartilaginoso e o ósseo. Então, nesta breve, pequena videoaula, nós teremos um comentário sobre o tecido frouxo e o tecido denso. Então, pessoal, esse tecido conjuntivo frouxo, ele preenche espaços não preenchidos por outros tecidos, apoia e nutre células epiteliais, envolve nervos, músculos, vasos sanguíneos e linfáticos. Então desempenha importante papel na cicatrização e é o tecido de maior distribuição no corpo. E aqui nós temos uma imagem onde esse tecido conjuntivo frouxo ele fica logo abaixo da epiderme, composto por essas fibras e fibroblastos, que nós iremos comentar. Então nós temos essas fibras desse tecido estão frouxamente unidas, fibras que são elásticas, fibras que são colágenas e reticulares. Então, pessoal, nós temos que essas fibras elásticas, elas são formadas por proteínas, por exemplo, a elastina, e recebem então pela razão de sua elasticidade. Já as fibras colágenas, como o próprio nome já diz, tem a proteína o colágeno, que é muito resistente. E as reticulares que vão envolver essas fibras aí, conforme esse esquema. Então a fibra colágeno, como você observar, vai garantir uma maior resistência, uma maior tração. E essas fibras elásticas, a elasticidade da sua pele, onde ela pode se estender sem rasgar nessa pele. Ok? Já o tecido conjuntivo denso, há o predomínio de fibroblastos e fibras colágenas. Olha só, pode ser classificado como não modelado e modelado. Observe essas imagens. O não modelado, temos células que não estão bem organizadas. Já o modelado segue sim aí uma orientação dessas células, como tivesse uma orientação fixa. Isso é uma característica dessas células do tecido conjuntivo denso modelado. Professor, temos exemplos? Sim, não modelado a derme e modelado os tendões. Agora nós vamos comentar duas questões desses tecidos que nós estudamos na aula de hoje. Muito bem, uma questão da UES, nosso S. Na espécie humana, o tipo de tecido conjuntivo que forma o tendão de Aquiles é cartilaginoso, denso modelado, adiposo ou ósseo? Ora,
nós vimos que os tendões são do tecido conjuntivo denso, não modelado. Então, nós vamos marcar o item B. Marcou o item B. Se essa questão, pessoal, viesse como, por exemplo, uma referência do Enem, teria um enunciado maior. Geralmente, vestibulares como da UES, as questões são mais diretas. Então, poderia vir contextualizando com um acidente de algum atleta durante um jogo. Poderia vir até contextualizando o guerreiro Aquiles. Então, que essa questão, o tendão de Aquiles, né? Então, que essa questão venha não ser mais uma dificuldade para nós, tá certo? A próxima questão nós temos um enunciado maior, uma situação. Vejamos, um estudante visualizando uma lâmina de microscópio óptico observa um tecido que contém feixes espessos e ondulados de fibras colágenas dispostas irregularmente. Observa também o núcleo oval de fibroblastos separados por feixes de colágeno. O material observado pelo aluno é o tecido. Olha só, pessoal, marcando, como eu peço para vocês marcarem as palavras-chave nas questões, ou X a questão, como dizem e outros professores aqui também pelo YouTube. Feixes espessos e ondulados são palavras-chave dessa questão. Outras palavras-chave de destaque: fibras colágenas dispostas irregularmente. E o que esse aluno observou, ele tem observado. Então essa questão, pessoal, poderia também vir com uma imagem, como suporte para você responder. Então o material observado pelo aluno é o tecido. Será o tecido conjuntivo mucoso, conjuntivo frouxo, conjuntivo elástico, conjuntivo reticular ou conjuntivo denso não modelado? Olha só, a questão não tem, viu? Essa imagem eu estou trazendo para você agora, que poderia ser um suporte também dessa questão. Observe aí, ele observou feixes espessos e ondulados, fibras colágenas dispostas irregularmente. Então, quais desses tecidos ele observou? Não modelado ou modelado? Então, tecido conjuntivo denso não modelado. É isso aí, pessoal. Então, depois de assistir essa videoaula, deixe seu comentário, fica em casa, siga o professor nas redes sociais.